Então, o caminho. Então, estrada para todos nós é sempre a mesma, é a vida. A vida é a mesma, é o jeito de experimentar essa estrada é que é o caminho. É como a gente vai, é o jeito que a gente leva, não é? É como você percebe as diferentes paisagens, as pessoas, né? Os cheiros, os gostos, a padaria nova que abriu ali no canto, né? Aquela outra floricultura que não estava ali, e você vai experimentando o caminho, e não só uma estrada. Não, eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar lá, e você anda, ele anda rápido para chegar só ao seu destino. Você está fazendo uma estrada, você não está fazendo um caminho. E aqui, infelizmente nessa história, nós vamos ler a pouco, nós vamos ver que algumas pessoas estavam fazendo estrada, mas não estavam fazendo um caminho. Diga comigo, estrada é igual para todos. Caminho é o jeito como a gente vai. É o jeito como a gente vai. Então abra a sua Bíblia, Lucas 10, versículo de 25 até 37. Amém? Lucas 10 está na tela e está aí também na sua Bíblia. É importante trazer a Bíblia, e tem dias que a gente não põe na tela, aí você fica meio perdido, né? Importante então trazer sempre a sua Bíblia. Certa ocasião, versículo 25, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então é um jovem que vai até Jesus e pergunta algo importante da estrada e da caminhada também, né? 26, o que é que está escrito na lei? Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as forças, de todo o teu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Sublinhe na sua Bíblia a palavra descia, tá? E quando caiu nas mãos dos assaltantes, eles tiraram as suas roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo, sublinhe de novo a palavra descendo aí, tá? Pela mesma estrada, um sacerdote, e quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim, agora também, você sublinha a palavra também, que remete ao descendo, que remete ao descia, né? Porque ele também estava na estrada, descendo de Jerusalém. Então, assim também um levita descia, sublinha aí, também, né? Quando chegou ao lugar e viu pelo outro lado, passou também. E um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Sublinhe vinho e óleo. Sublinhe vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse: então vá e faça o mesmo. Amém? Amém. Senhor, nós oramos pedindo a Ti entendimento da palavra, aquilo que o Senhor me falou, aquilo que o Senhor me preparou para falar, que eu realmente não saiba nada, mas apenas a Tua palavra em mim seja transmitida ao povo, Senhor. Que o Teu Espírito venha sobre mim e venha sobre essa congregação e nos leve realmente a esse espírito libertário da palavra, e que ela nos leve ao encontro das pessoas, assim como Jesus foi ao encontro de cada um de nós. Amém, pessoal? Aleluia! 5 homens
Quais são as características desses 5 homens? Então, em primeiro lugar, estavam todos na mesma estrada, tá? Quase todos vindos de Jerusalém. Você vai ver que a palavra descia, então se repete pelo menos 3 vezes. Ou seja, o Senhor me revelou nessa passagem que eles não estavam indo para um culto, eles estavam vindo de um culto. Eles estavam em Jerusalém e de Jerusalém desciam. Onde era o lugar de culto? Jericó? Não, a estrada começava em Jerusalém. Eles já tinham estado no culto, estavam indo para as suas casas. Estavam indo para as suas casas, já tinham recebido a palavra, já tinham sido inspirados, já tinham louvado a Deus, já haviam, experimentado a palavra, e então os seus corações estavam abastecidos com aquilo que haviam aprendido em Jerusalém. Então, eles estavam vindo de um culto, não estavam indo para um culto. Isso é muito importante, porque a gente geralmente condena o sacerdote e o levita que eles estavam apressados para prestar o culto. Não, queridos, eles estavam descendo de Jerusalém, iam para Jericó, iam para o cotidiano, iam para as suas vidinhas, não é? E em terceiro, quarto lugar, eles então vinham de lugares santos. A Bíblia diz que Jerusalém é essa entidade, esse lugar, essa cidade santa. A gente, quando vai nesses retiros, quando vai sendo tão abençoado, a gente volta de lá querendo fazer coisas para Deus, querendo mais intimidade com Deus. Tudo isso é importante. Então, eles estavam, na verdade, vindo de um lugar santo. Mas, queridos, a estrada só se torna caminho pelo modo como a gente vai vivendo nesse caminho. Não adianta a gente dizer que está com Jesus quando está numa estrada. A Bíblia diz que Jesus não é estrada, Jesus é o caminho. Mais alto, Jesus é o caminho. Jesus não é estrada. Ou seja, Jesus é um jeito, é um estilo de vida, é um modo pelo qual o Espírito Santo torna a nossa estrada um caminho a seguir. Ah, mas eu estou nessa estrada, pastor, estou meio cambaleando, vou de um jeito para o outro, né? Ainda não estou vivendo como um cristão verdadeiro. Querido, realmente, você só está na estrada, porque você ainda não encontrou o caminho. O caminho é o jeito de viver. A estrada é onde as pessoas tentam dizer, eu sou cristão, porque estou na estrada. Querido, você só é cristão quando está no caminho. Amém, queridos? Quando está no caminho de Jesus, porque tem que se adaptar ao jeito dele, às prerrogativas dele, a maneira como ele pediu para a gente viver. Aí você está no caminho. Não basta estar numa estrada. Muita gente estava nessa estrada, e talvez a estrada espiritual, uma estrada que vem de Jerusalém. Puxa, estamos no lugar certo, estamos adorando. Essa é uma estrada maravilhosa. Mas não estavam no caminho, não estavam em sintonia com Jesus, não estavam em sintonia com o reino de Deus. Vamos ver como é que é essa turma aí. Em primeiro lugar, eu posso chamar esse cara de um viajante sem nome. Diga comigo, viajante sem nome. De onde vinha ele? Ele vinha de Jerusalém. E era um desses caras que a gente poderia dizer assim, vive a vida de cada um dos trabalhadores do Brasil, né? Vive essa necessidade de ser uma pessoa honesta. Ah, eu quero ser honesto, eu quero ganhar o meu estilo de vida tranquilo, despreocupado, quero pagar meus impostos, né? Sofre com aumento de impostos, com aumento de luz e tudo mais. É um sofredor. Somos sofredores. Queremos viver assim, queremos viver tranquilo e despreocupadamente e fazer da nossa caminhada uma caminhada de trabalhadores honestos. É assim. Sabe por que eu digo isso? Porque também nós olhamos para esse homem na beira do caminho como uma pessoa desvalida, sem nenhum valor econômico, que não tem nada a acrescentar à sociedade. A Bíblia não fala isso, porque ele foi assaltado. Ou seja, ele era um homem que tinha posses, né? Não era um homem desvalido. Então essa é uma mensagem
tanto para pessoas que estão necessitadas e precisam de ajuda, como nós vimos hoje à noite na peça, mas também para aquele que tenta viver como um trabalhador honesto, tenta fazer a sua caminhada, tenta ter um estilo de vida, não é? Que se baseia na honestidade, mas que mesmo assim, ao ser honesto, pode sofrer nessa estrada os embates da vida, pode ser assaltado, pode cair na mão de gente, como há uma semana atrás um irmão da nossa igreja que falou, de manhã, 7 horas da manhã, eu estava indo para o meu trabalho, no ponto de ônibus, alguém pegou e simplesmente já foi me batendo, 2 pessoas me assaltando, e já pegaram a pessoa seguinte, e assim foi um arrastão às 7 horas da manhã, gente da igreja. Isso acontece, não deveria acontecer. Às vezes você está andando na estrada com um monte de gente, tentando fazer um caminho de honestidade. Você vai ao culto, você foi a Jerusalém, você foi inspirado, você foi abençoado, você saiu de lá e disse, olha, que bom, eu posso ser um trabalhador honesto, Deus vai me abençoar essa semana. E os embates da vida chegam, querido, chegam para você. Em segundo lugar, a gente poderia resumir os salteadores aí, a figura do ladrão. Também estão na estrada, mas o caminho deles é totalmente diferente do homem honesto. O jeito de pensar do ladrão é, como é que eu vou oportunizar a minha vida sem ser honesto, sem trabalhar, sem levar uma vida que realmente seja para mim significativa, que dê realmente algo para a minha família, não é? Que seja fruto do meu trabalho, da minha honestidade. Não, a visão e o caminho de um ladrão, ou daquele que se fez ladrão, daquele que foi para essa vida, agora passa pelo caminho da violência e do caminho da covardia. Vamos ajuntar uns 3, 4 aí e vamos fazer o nosso estilo de vida nessa estrada, o caminho da violência, o caminho da covardia. Vamos achacar as pessoas, vamos atacar os seus valores, vamos atacar tudo aquilo que nós pudermos atacar a fim de fazermos do nosso estilo de vida. Gente, a gente poderia dizer assim, existem ladrões em vários lugares do nosso país, desde o governo, os governos, os desgovernos que existem no nosso país. E, infelizmente, estamos vivendo uma época difícil e parece que nós temos que começar como igreja a orar mais forte de novo. Ladrões estão em todo lugar. E esse estilo de vida está simplesmente subtraindo aquilo que de mais importante tem os trabalhadores honestos, a sua dignidade. Porque não bastou só subtrair os seus bens, também bateram e deixaram na beira do caminho semi-morto, diz a palavra. Ou seja, nenhuma preocupação com quem é, o que faz, se tem filhos, se tem família, se está andando com Jesus ou não. É um caminho violento, é um caminho que inclusive desdenha do que é espiritual, do que é religioso, porque eles não desceram de Jerusalém, não foram prestar culto a Deus, eles ficaram espreitando no caminho. Essa turma não queria saber de coisas espirituais. Terceiro lugar vem a classe sacerdotal, ou seja, em primeiro lugar os pastores, que também são vistos hoje pela mídia com essa classe de ladrão. Também são vistos assim. E de onde eles vêm? Eles vêm do mesmo lugar de onde veio esse homem que foi assaltado, esse trabalhador honesto. Vieram de Jerusalém, já vieram no culto, possivelmente ele deu a palavra, ele foi o homem encarregado de trazer essa palavra. Mas quando confrontado com a realidade dessa estrada, a palavra, queridos, pode se voltar contra os pregadores. E tantas vezes eu vejo da palavra de Deus dedos apontando para mim, dizendo assim: você prega isso e está vivendo isso? A palavra que eu prego para vocês se volta contra nós, pregadores, se volta contra nós. E essa palavra que o sacerdote pregou
talvez nesse culto, talvez visando o povo para ser mais generoso, quando ele percebeu, materializado naquele homem ali, ao invés de fazer um caminho de solidariedade, um caminho de acolhimento, ele fez da sua estrada um caminho da indiferença. Gente, estrada é igual para todo mundo. O que você vai fazer dela é o caminho que você vai realmente empregar daqui para frente. E a Bíblia diz, em 1 de Pedro, dizendo que todos nós agora somos o sacerdócio real. Ou seja, não é só o pastor, mas todos aqueles que são de Cristo Jesus são chamados por Deus para pregar a palavra, mas não permitir também que essa palavra comece a apontar dedos para nós e a gente viva de modo indiferente no caminho. Que nós sejamos gente do caminho, mas não indiferentes. Digo para você mesmo: Senhor Jesus, tira minha indiferença nessa estrada, que o meu caminho seja de solidariedade com o rico e com o pobre, com aquele que precisa e com aquele que pede ajuda, em nome de Jesus. Depois vem o levita, em quarto lugar. A Bíblia diz que ele vem do mesmo lugar, porque a palavra também ali tem essa conotação ali, naquele contexto, né? Porque senão a Bíblia não falaria também do levita, falaria e um levita passando pelo caminho, mas a palavra de Deus diz e o levita também passava por ali. Isso quer dizer o quê? Ele estava no mesmo culto, ministrou louvor, adoração, ouviu a mesma palavra do sacerdote, estavam juntos, né? Só que a palavra do Senhor diz que ele também nessa estrada tem que fazer uma caminhada. Ele tem que fazer uma caminhada. Ele olha e percebe a realidade e vê o homem e faz da estrada o caminho da omissão. Diga comigo: omissão. Querido, nada é mais abominável para Deus do que a gente cantar e fazer a vida uma canção apenas e se omitir do resto. Porque a gente pôr uma rádio FM, até evangélica, você pode fazer isso, mas passar e ver, não ver mais a realidade acontecendo, tanto para o rico quanto para o pobre. Porque esse cara aqui, como eu falei na Bíblia, ele tinha posses, então ele não era pobre, ele tinha posses. A omissão é a estrada, é o caminho que a gente faz quando já o coração está completamente indiferente, o nosso coração começa a se empedrar, já não se sensibiliza mais com aquelas fotos daquele filme que nós vimos ali passando diante dos nossos olhos. Mas o Senhor Jesus está falando com o perito da lei, não esqueça. O perito da lei quer herdar a vida eterna. E o Senhor Jesus está falando de uma fé que é uma fé que age em relação às pessoas, em relação a Deus. Então a primeira parte parece que já estava garantida, porque o perito da lei também adorava em Jerusalém. Ele também adorava no templo, ele também gostava dos louvores da palavra. Mas o próprio perito da lei acrescenta: mas ame ao seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus disse: falaste muito bem. E aí Jesus introduz então agora o herege. O herege é o samaritano, porque o samaritano é o inimigo. O samaritano é aquele que ninguém quer ver no templo de Jerusalém. Inclusive a Bíblia diz que ele ia passando no caminho. Não diz se ele descia de Jerusalém ou subia para Jerusalém, porque Jesus não está interessado nisso, numa espiritualidade que apenas é ligada ao templo, a um lugar de adoração. Jesus está querendo que você e eu na estrada estejamos cheios de Deus e cheios de olhos para as oportunidades que você tem para praticar a sua espiritualidade. Então esse homem era um miscigenado, um judeu que casou com um assírio e deu samaritano. É aquela história das 10 tribos de Israel que foram levadas cativas e voltaram depois de um tempo casados com assírios, casados com gente herética, gente que não era chamada povo de Deus. E Jesus olha para eles e diz: e um samaritano andava pelo caminho. Jesus coloca
esse homem, na contramão de tudo aquilo que se esperava de uma espiritualidade sadia no judaísmo. Então, gente, é a mesma estrada, mas é uma outra caminhada. É o mesma cena, é o mesmo homem, é a mesma pessoa que está deitada. Mas quando você percebe o que é que esse samaritano fez ou faz da sua estrada, a palavra do Senhor nos coloca que ele escolhe um caminho também, ele escolhe o caminho da misericórdia. E quando ele aplica o vinho e o óleo, é interessante que essas duas palavras aqui também falam um pouco deste homem. Porque se ele tinha vinho e óleo, ele tinha também consigo não só condições, vamos dizer assim, de comprar aquilo, mas ele também poderia adorar em qualquer lugar. Porque quando você tem vinho, um pedaço de pão e tem óleo, isso são símbolos de uma espiritualidade. O homem também era espiritual, o homem também amava a Deus, o homem também gostava dos louvores, com certeza, mas ele tinha no seu coração o olhar da misericórdia, da piedade. É aquele que não olha com indiferença para as pessoas. É aquele que chega no caixa do supermercado e lê o nome da pessoa e fala: Dona Madalena, como é que vai a senhora? Ah, eu estou querendo que esse dia acabe. E aí a gente começa a conversar com as pessoas. Você não é indiferente. Que trata bem a secretária, que trata bem os seus empregados, que fala um pouquinho sobre o dia a dia deles, que trata bem os seus alunos como professor, que chama pelo nome, que se interessa pela história, que ouve profundamente o grito e o clamor da rua. O samaritano é esse, que anda na mesma estrada, mas escolhe fazer uma caminhada diferente. E a conclusão, para que a gente grave bem isso, e hoje, essa semana, fale realmente disso de novo nas nossas células, né? Como um ano de amor e cuidado que queremos ter aqui, é o que nós vamos fazer nas nossas células. Eu sugiro algumas coisas para vocês no final. Em primeiro lugar, a conclusão é: a estrada é a vida de cada um. Diga comigo: a estrada é a vida de cada um, mas o caminho é o modo como se vive na estrada. E isso aí é complicado. O que nós queremos parece que só ultrapassar os marcos, as milhagens, e dizer: fizemos tanto, e fizemos tanto, e fizemos, alcançamos tanto. Nós somos muito movidos pelo que conquistamos na estrada. Mas, querido, na medida que você vai apenas conquistando e adquirindo e se tornando um consumidor da estrada, vão surgindo muitos McDonald's, vão surgindo muitos shoppings na estrada, vão surgindo muitos lugares de consumo, porque você está se tornando um consumidor. A tua estrada é o consumo. Mas quando a gente, como cristão, é tocado pelo Espírito Santo, começa a olhar a palavra de Deus sob essa perspectiva, de olhar tanto para o rico quanto para o pobre, eles estão descendo pelo caminho, estão descendo de lugares sagrados até, mas são atingidos na sua dignidade da sua vida. Você vai ver que você vai ter que fazer um caminho diferente. O caminho, queridos, não é apenas o capitalismo selvagem que a gente vive, mas não é o quanto você consome, o quanto você tem na sua caderneta de poupança, o quanto você consegue amealhar na vida. Querido, se esse é o teu estilo de vida, comece a perguntar a si mesmo: o que é que Deus quer que eu faça dessa minha estrada, para virar um caminho de misericórdia e um caminho de solidariedade com o rico, com o pobre, com aquele que precisa de mim. Amor e cuidado é isso. E como eu falei no retiro, quero repetir para você aqui: o próximo que Jesus estava falando aqui é aquele por quem você se importa e ama, porque estar perto das pessoas nem sempre é estar próximo. Vou repetir: tem muita gente que está perto das pessoas. O samaritano, o levita, o sacerdote,
passaram por perto, mas não estavam próximos. Você pode estar perto de muita gente, mas você não se importa, você não toca, você não chama pelo nome, você não se digna de sair da sua posição de consumidor, porque daqui a pouco você tem que estar no trabalho, porque daqui a pouco você tem que fazer isso e fazer aquilo. Você virou um tarefeiro. Você fez da sua estrada uma tarefa e não mais um caminho de vida. E quantos de nós viramos gente atarefada? Meu Deus, se pensar no dia de amanhã, né? Não precisa levantar a mão. Mas quantos de vocês aqui já estão pensando nas tarefas de amanhã? Você virou um tarefeiro, você virou uma atarefada. Você não mais passa pela vida fazendo dele, né, um caminho de se aproximar, de tornar próximo aquele que está perto. Querido, como é importante a gente olhar para as pessoas que estão tão perto da gente, mas não são próximas. Coisa terrível é elevador. Já viu o elevador? Cara, pergunta o nome da pessoa que está no elevador. Às vezes é o teu vizinho de 15 anos, você não sabe o nome dele. Né? Eu entro no elevador, já vou dizer bom dia, beleza? Como é que está o teu dia hoje? Vou indicando, pessoal. Nós como cristãos temos que ser diferentes, senão nós vamos morrer de tanto fazer tarefa, tá? E nós vamos morrer cumprindo tarefa. Gente, a vida não é isso. E cuidado, porque pode ser que a tua mulher também já não vire mais a tua próxima, ela apenas está perto. A gente ri, né? Mas é triste isso. Quando a mulher está tão perto da gente, mas não é mais próxima, ou vice-versa. Estamos apenas cumprindo uma tarefa de casamento. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu queria ir mais longe, mas o tempo já foi. Só para a gente lembrar. E quando Jesus se expressa assim, estar perto nem é sempre estar próximo, é porque ele viu que religiosidade em Jerusalém, lugares santos, gente que caminha depois do culto para a sua casa, pode não estar nem aí, e a humanidade está se acabando, gente. E se não for a igreja de Jesus Cristo a fazer uma revolução de amor e cuidado, o negócio vai de mal a pior. Nós temos que nos levantar. Amém, pessoal? Então fique de pé. Nós temos que nos levantar. César, por favor. Tá? Você é o meu próximo que está perto. Amém, querido? E ainda com música que fica melhor ainda. Ô glória, põe a mão no seu coração. Deixa o Espírito Santo se embalar esse momento na sua vida. Não só com uma música suave, que é tão gostoso, a gente está no culto, a gente ouviu uma música suave, e vai entrando pelos ouvidos, vai tocando no coração. É tão bom isso, gente. Eu adoro o toque do Espírito Santo através de um servo ungido, quando ele chega e vai tocando na gente pela música. Mas o Senhor Jesus hoje está tratando de coisa muito mais séria. Muito mais séria. Ele está olhando para nós e dizendo: filhos, vocês estão todos na mesma estrada, mas eu sou o caminho, eu sou um jeito de viver. Vocês adotaram estilos de vida para vocês, e por vezes mais parecem a cultura secular deste mundo do que o meu caminho. Igreja, nós temos que nos arrepender e começar a olhar os rostos, as pessoas, o povo ao nosso redor, que está perto de nós, mas não está próximo. E nós às vezes temos aquela desculpa de dizer: ô pastor, mas eu não amo essa gente, como é que eu posso estar próximo? Jesus derrame o seu amor sobre a tua vida e converta o teu olhar, converta o teu coração.
A exemplo desse samaritano que tinha vinho e tinha óleo, tinha unção sobre ele e também tinha cura para as feridas, tinha restauração na sua vida. Coloca a mão no seu coração e começa a clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu virei um tarefeiro, virei pessoa atarefada demais, insensível demais. Meus olhos não olham mais para a realidade, só olham para as tarefas. E hoje a tua palavra aponta para nós e diz: está na hora de mudar essa caminhada, está na hora de fazer uma nova estrada, uma nova caminhada. E Senhor, nós queremos consagrar a Ti essa semana o nosso coração. Deus, converte o nosso coração ao Teu caminho, porque ao andarmos no Teu caminho nós vamos achar verdade e vida, nós vamos achar revelação e nós vamos achar, ó Pai, propósito de vida, Senhor. Ó, que Deus te abra o coração para quem está próximo de você, para quem está perto de você também, e você seja sensível àquele que se cala diante de ti, mas você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo está dizendo: abre a tua boca, ouça essa pessoa amanhã, ouça. Espírito Santo, vem sobre essa congregação, mexe conosco de novo, Senhor, muda a história do nosso país, Pai. Senhor, nós estamos cansados de tentar viver uma vida honesta, viver uma vida, Senhor, de trabalhadores. A exemplo desse homem aqui da parábola, nós somos assaltados, nós somos achacados, nós somos, ó Deus, violados, Pai. Está difícil de viver nesse país. Por isso, mais uma vez, eu te peço misericórdia, eu te peço graça para o teu povo, eu te peço, ó Deus, para que o Senhor nos livre realmente, Pai, desta mão, Senhor, que muitas vezes nos tira a paz, e nos dê uma mão de misericórdia, uma mão realmente que aproveita o momento e chega próximo das pessoas que precisam de Jesus. Que Deus te abençoe no dia de amanhã, que Deus te abençoe nessa semana a ser um verdadeiro sacerdote de Jesus, um verdadeiro samaritano para Deus, e que o Espírito Santo nos leve deste lugar de culto diferentes e dispostos a fazer uma caminhada com Jesus. Glória ao nome do Espírito Santo, glória ao nome de Jesus, glória ao nome do nosso Deus. Glória a Deus por essa revelação nessa noite. Aplauda o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e com muita força. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmão, dê um abraço abençoado à pessoa que está do seu lado e vai fazer uma caminhada nessa semana diferente. Que Jesus te abençoe para a honra e glória dele. Amém, Senhor. Glória a Jesus.